Então, dando início aqui mais um curso do nosso amigo Marcelo Batata, o melhor curso de aulas de física, matemática, cálculo, resistência dos materiais e etc. Você que faz físicas e engenharias à distância aí, procure o meu amigo Marcelo Batata aí. Aqui está o númerozinho dele, tá? Então, segundo o cronograma que foi passado por Marcelo para esse semestre, a gente tem esse conteúdo aqui para ser dado nesse período. Não há qualquer problema em fazer a execução desse conteúdo nesse período. Até porque eu costumo compensar e fazer um pouco mais do que o previsto ali. Eu costumo enviar as aulas antecipadamente com o assunto e me focar basicamente na resolução de provas de períodos anteriores. Como eu falei, o objetivo é que a gente acerte o máximo de questões que vai cair e prepare o aluno para isso, tá? Então, aqui no dia de hoje, ele colocou um cronograma. Eu inverto esse cronograma porque eu acho que é muito mais prático da maneira que eu coloco. A gente vai fazer o estudo da cinemática, só que em vez de começar com a cinemática escalar, a gente vai começar com a cinemática vetorial e aí a gente vai para escalar, ok? Então vamos lá, para a gente começar a nossa aula aqui, basicamente é o seguinte: o que é que vem a ser a cinemática? Cinemática é a parte da física responsável pelo estudo do movimento. Simplesmente isso. Se um carro, ou uma pessoa, ou um animal começa um determinado movimento e ele está em tal posição, em tal lugar, e aí ele avança mais um pouco e ele vai para outra posição. E aí a gente vai determinar as relações, como foi o deslocamento dele, a velocidade, a aceleração, caso venha a ter, e etc. Certo? Então a gente faz essas relações. Não se importa com a causa do movimento, ou seja, o porquê esse movimento começou, e nem com as consequências do ponto de vista mecânico desse movimento. Por exemplo, você freou, gerou energia, esse tipo de coisa. Não, a gente não se interessa. Só se interessa simplesmente movimento de tal coisa, vai para ali, ali parou. Quanto tempo vai demorar para chegar ali? Basicamente isso. A cinemática ela se divide em dois tipos de cinemática. A cinemática vetorial, como o nome já está dizendo, que é regida pelos vetores, e a cinemática escalar. E aqui a gente coloca o seguinte detalhe: se você tiver qualquer dúvida, você pode parar no meio da aula, não tem problema nenhum para mim, tá certo? Tá ok. Tá? Então, e aqui tem o seguinte detalhe: a cinemática vetorial, ela é a cinemática abrangente. A gente vive em um mundo de vetores, certo? O escalar é simplesmente uma maneira de se resolver esses problemas aí, que ele tem uma dimensão definida e a gente está interessado só nos seus módulos. Então, ó, a cinemática escalar, ela está contida dentro da cinemática vetorial. Tá ok? Tá. Então, já diante disso, o que é que a gente vai fazer a definição aqui agora? Vai fazer a definição do que vem a ser um vetor. Esse termo vetor, ele faz referência à geometria, ou seja, a direção e o sentido, certo? Porque vai ter uma determinada direção e sentido do movimento, e a sua intensidade vai fazer sentido ao seu módulo. Quando a gente fala módulo, está falando de intensidade. Tá? Então, um vetor basicamente quando a gente estiver tratando de cinemática, a gente só trata dessa intensidade, só trata do módulo, não se preocupando com essas relações de direção e de sentido. Claro que tem problemas que pede, por exemplo, um carro sai da cidade A para a cidade B e o outro carro sai da cidade B para a cidade A. Aí pergunta quando é que eles vão se cruzar, que distância eles vão estar em determinado período de tempo. Isso aí é outra coisa. Mesmo sendo escalar o problema, a gente pode analisar esse ponto de vista. Mas a gente não define ali vetores propriamente, a gente pode definir apenas escalares para fazer essa questão. Então vamos lá. Já que o escalar só se preocupa com. Só um segundo aqui. É, não é possível que ele repita. Ah, para atualizar agora. Não acredito nisso. Ah, sim. Já que o escalar se preocupa só com a questão da intensidade, a gente vai passar para ver ele mais para frente. Por quê? Porque o caso do vetor já engloba o escalar. A gente vai aproveitar e fazer esse gancho de trás para frente. Então, o que é que vem a ser um vetor? Como eu já falei, ó, o vetor ele é um ente físico, certo? Ou uma grandeza física, no caso, né? Que ele relaciona o quê? Entes geométricos, que são a direção e o sentido, juntamente com o módulo, tá? Então, qual é a principal característica do vetor? Ele tem o seguinte, ele possui módulo, que faz sentido com relação à intensidade, é o valor ali que você encontra numérico, certo? Direção,
tá? Que pode ser, por exemplo, você pode ter uma direção que é oblíqua, ou seja, quando ele está pegando dois eixos, você pode ter uma direção horizontal, que você está fazendo deslocamento sobre o chão, ou horizontal, ou vertical, quando você está fazendo deslocamento de baixo para cima ou de cima para baixo. E o sentido, certo? E o sentido que aí faz referência a da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, sentido ascendente quando ele está subindo, porque você pode no lançamento oblíquo fazer isso, ou descendente quando ele estiver descendo, mesmo em dois eixos, tá? E aí vem o seguinte, como é que a gente vai representar um vetor? Basicamente, para a gente representar um vetor, a gente tem uma setinha, certo? Então, a gente representa ele, por exemplo, a letra A, vou usar esse A maiúsculo aqui, com a seta em cima, é o vetor. Vai ser o vetor que a gente vai adotar aqui. Porém, se você pegar em um livro, num material diferente, você pode simplesmente ver ele em negrito, ele está mais escuro ali, tá? Mas para a gente o vetor vai ser aqui, porque até que não tem condições de a gente botar em negrito, nesse caso daqui. Então, essa é a representação do vetor, e que se a gente for representar ele geometricamente, a gente representa da seguinte maneira. É simplesmente uma seta, aonde você tem ali a base dele, né, o início, e aí você tem aqui o que eu chamo de a cabeça, né, que vem a ser a seta dele. Essa é a representação de um vetor. Se você tiver mais do que um vetor, você vai, por exemplo, poder o quê? Somar, subtrair ele e basicamente isso. Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Imagine que você tenha dois vetores. Você tem um vetor A aqui, certo? Um vetor A representado dessa maneira daqui e um vetor B um pouquinho maior aqui, ó. Eu quero saber quem é o seguinte, quem é a soma desses dois vetores, ou seja, eu represento assim, ó, o vetor A mais o vetor B. Quem é que vai ser a soma desses vetores? Vai ser, ó, fazendo aqui geometricamente, vai ser o vetor A, um pouquinho maior, o vetor B. Então aqui tem o vetor A e aqui tem o vetor B, certo? E esses dois vetores aqui, eles vão emitir um resultado. Esse resultado daqui, certo? Eu vou chamar ele de vetor R, certo? Vetor R. O vetor R vai ser o vetor resultante. Note que o seguinte aqui, ó. Quando a gente tratar de soma de vetores, a gente está falando da cabeça de um vetor colada na base do outro, certo? E quando a gente for tratar do resultante, vai ser, ele vai sair da base do primeiro vetor para a direção da cabeça do segundo vetor. Então, se eu disser aqui que A tem valor 1 e B tem valor 2, qual é o valor do meu vetor R resultante? O meu vetor R resultante vai ter valor 3. Ou seja, aí eu pergunto, a gente está fazendo essa definição aqui simplesmente ainda genérica. Qual é a direção desse sentido? A direção dele é vertical, ou seja, ele está na horizontal. Qual é o sentido dele? Da esquerda para a direita. É basicamente isso. Se eu quisesse subtrair esses vetores, como é que seria? Seria o contrário. Em vez de ser a cabeça de um colado na base do outro, aí vamos lá, eu vou fazer aqui B menos A. B menos A. Então ficaria aqui, ó, o B, que é maior, certo? E o A, que é menor, ficaria aqui, ó. Então ficaria B e aqui o A. Quem seria o vetor resultante? O vetor resultante seria essa diferença deles dois, tá? Então ficaria aqui o vetor resultante, ó. Só nessa diferença deles dois. E aí a direção e o sentido vai ser dado por quem é o maior vetor, no caso ali na subtração. É Professor, base... Pode perguntar. é sempre na subtração, vai ser sempre o maior menos o menor, e isso é dado em Não, 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 módulo, não, ou não, pode não, não. ter um sinal negativo aí nesse vetor? De maneira nenhuma. É, pode ser como você quiser essa questão daí, da subtração. E vale notar o seguinte, a subtração, a soma, ela nunca vai alterar direção nem sentido, mas a subtração, no caso da resultante, mas a resultante para a Uhum. subtração, ela vai variar. Porque, por exemplo, B menos A, ele vai ter que sentido? Sentido positivo aonde? Certo?
eu acabei até desenhando o vetor aqui de maneira até equivocada. O B era para ser para lá e o A era para ser para cá. Então era para ele ser no outro sentido. Aqui eu escrevi, deixa eu só modificar aqui. Aqui eu escrevi A menos B, não B menos A, tá? Se fosse B menos A era o contrário. Por quê? É, aqui é A menos B. Por quê? Se fosse B menos A, seria a seta do B no sentido positivo. Então, ele iria para a direita e não para a esquerda, o resultante. Como ele foi para a esquerda aqui, significa que o quê? Que está sendo A menos B. O resultado final é negativo. Logo, A menos B vai ser diferente de B menos A, tá? Essa propriedade daí, ele vai mudar de acordo com o que for escolhido. Mas mais para frente a gente vai fazer exemplos que vão relacionar isso daí, ok? Tá ok. Tá? Então vem aqui, vetores cíclicos. Aqui eu coloquei o seguinte: vetores cíclicos são sempre vetores nulos. E a representação do vetor nulo é isso daqui, ó. Isso aqui é meu zero, tá? Quando você vê esse tracinho aqui, ó, isso aqui é meu zero. Isso aqui Tá. é um vetor nulo, ok? Essa é a representação. E por que um vetor cíclico vai ser um vetor nulo? Imagine que você tem um ponto A aqui qualquer, certo? E você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um caminho de A até B, vetorial. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vai ter esse vetorzinho aqui, esse vetorzinho aqui, esse vetorzinho aqui, esse vetorzinho aqui, esse vetorzinho aqui. São vários vetores, certo? Eu não vou dizer aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Tem 7 vetores somados ali. Qual é que vai ser o meu vetor resultante aqui, se eu for somar esses 7 vetores? Certo? Vai ser o seguinte, ó. Ele tem que pegar onde? Na base de 1, certo? Ele tem que pegar na base de 1 e ir para onde? Para a cabeça do outro. Não foi isso que a gente falou? Eu vou colocar Sim. aqui, ó, como R1, certo? Vou chamar ele de R1. Eu digo que o vetor é cíclico. Se o vetor é cíclico, eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar. Então vamos lá, ó. Estou voltando aqui com uma série de vetorizinhos, ó. Tá? Voltei, parei no mesmo lugar. Aí o que é que eu vou escrever aqui agora é, eu vou escrever um vetorzinho R2, certo? Que ele vai começar onde? Na base de 1, tá? E ele vai para onde? Ficou horrível esse vetor, ficou na minha cara. Ele vai sair da base de um e vai voltar na base do outro. Suponha que esteja reto aí, tá? Eu vou chamar ele de R2. Qual é que vai ser o vetor resultante aqui? O meu vetor resultante, eu posso escrever ele como sendo quem? R vai ser igual a R1, certo? Mais R2. Note que R1 e R2 têm quais dimensões? A mesma dimensão. Só que o sentido deles é o quê? Oposto. Logo a gente percebe o quê? Que esses vetores estão o quê? Se anulam. Como? Como? Eu vou colocar aqui R1 é igual a R2, um módulo, aqui que a gente representou um módulo, certo? R1 é igual a R2 em módulo, tá? Uhum. E eles têm direções opostas. O vetor resultante aqui é quem? Zero. O vetor nulo. Zero não, vetor nulo. Ah, tá ok. Zero é um escalar. E esse aqui é o Tá, vetor nulo. Tá claro? Outra tá sim. maneira de você ver isso é o seguinte, olha só. Se eu saio do ponto A e volto para o ponto A, eu estou aonde? No mesmo lugar. Não se Se eu moveu. estou no mesmo lugar, o meu módulo, a minha direção e o meu sentido aí é o quê? É zero. Não tem o que fazer. Eu estou no mesmo ponto. Então, está aqui definido o vetor nulo, porque pode ser uma coisa que se pergunte. Mas aí agora a gente vai entrar assim, na brincadeira de verdade, que é o seguinte, olha só. Vetores geralmente tratam para a gente nesse tipo de problema da seguinte maneira: seja para calcular vetor posição, vetor velocidade, vetor aceleração, vetor força, certo? Força é vetor. A gente vai trabalhar eles como? Em 2 ou 3 dimensões, a depender de caso a caso. Tá? Então, vetores bidimensionais e vetores tridimensionais, eles são representados em 2 ou 3 dimensões, que pode ser o eixo coordenado x e y para 2 dimensões, ou então a terna ordenada, que é o eixo z, o eixo y e o eixo x. Aqui a gente vai fazer todas as contas para 3 eixos. Por quê? Para 2 eixos só basta eu subtrair um desses eixos, ok?
Então, fica mais fácil eu fazer isso daqui dessa maneira, tá? Então, aqui eu estou representando essa perna, tá? Eixo Z, Y e X. Aqui em amarelo, eu tenho aqui Kzinho, certo? Jotinha e Izinho. Isso daqui são versores. Esses versores, eles estão relacionados com a direção do eixo que ele está se propagando. Ou seja, quem se propaga na direção do eixo Z, certo? Ele vai estar seguido por qual versor? O versor K. Quem está na direção do eixo Y, pelo versor J, e o versorzinho I é o no eixo X, perdão. Tá? Existem outras maneiras de representar esses versores, a depende de cada autor. Tem autores que preferem representar da seguinte maneira assim, ó, um X com um chapeuzinho, ou então um Uzinho de X, tá? O mesmo seria Yzinho, U de Y, aqui não era para ser X não, aqui era para ser Z. Zzinho, certo? E aqui sim, Xzinho, chapéu, e o de X, chapéu. Eu, particularmente, gosto de usar esse daqui, mas isso daí é irrelevante no fim das contas, é só uma maneira de uma nomenclatura. Então, é o seguinte, se eu pego um vetor, eu vou pegar aqui um vetorar qualquer, e vou representar ele em termos de uma terna, ele vai ter o quê? Ele vai ter todas as componentes dentro dessa terna. Então, olha só, eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter um A de X, tá? Que vai ter qual direção? A direção I, certo? Eu vou ter um A de Y, que vai ter a direção J, e eu vou ter um A de Z, que vai ter a direção K. Tá aqui como a gente representa um vetor. Se eu só tiver dois eixos, eu esqueço um deles aí, que for em questão, tá? Então, qualquer vetor, ele vai ser representado no espaço tridimensional dessa maneira. Tá claro isso daqui? Até agora nenhum Assim, problema, né? não. Tá. Então, como é que a gente vai fazer basicamente a soma de vetores? Vai ser a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Soma e subtração de vetores. Se eu for representar o vetor B aqui, como é que vai ser a minha representação do vetor B? Faltam 10 minutos aqui para ela acabar, porque atrasou muito, mas bom, de qualquer forma, vamos lá. Vai ser BX, não acabar a aula, acabar essa parte aqui, tá? BX de Uhum. I, BY de J, BZ de K. Tá aqui a representação de B. Como é que a gente vai representar a soma desses vetores? Novamente, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar A mais B, certo? Se eu for somar, olha só. Quando eu for fazer a soma de vetores em duas ou três dimensões, isso aqui é uma coisa muito simples. Eu estou na direção do eixo X. Eu só posso somar com alguma coisa que esteja na direção do eixo X. Eu não posso somar na direção do eixo Y. Ele vai estar verticalizado, inclinado em relação a mim, tá? Então, ele não vai entrar isso aqui. Então, olha só, para fazer a soma ou a subtração de vetores, vai ser eixo X com eixo X, eixo Y com eixo Y, eixo Z com eixo Z. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, mais ou menos, olha, que eu estou somando, subtraindo, vai ficar como? Vai ficar, abre parênteses aqui, A de X, mais ou menos, BX, na qual direção? Direção I, mais A de Y, mais ou menos B de Y, na direção J, mais A de Z, mais ou menos B de Z, na direção K. Não tem mistério nenhum. É basicamente isso que a gente faz. Literalmente. E aí você pode chegar e se perguntar da seguinte maneira: como é que eu vou expressar a intensidade de um vetor? Se eu pegar um vetor unidimensional, você tem ali um vetor numa direçãozinha só, tá? Tá Uhum. aqui esse vetor. Eu digo que ele tem 3 de tamanho. Qual é a intensidade dele? 3. Não tem mistério nenhum. Por que ele é 3? Então aqui, ó, o vetorzinho A, ele é 3. Por que ele é 3? Porque vai ser o seguinte, ó. A vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser 9, raiz quadrada de 3, isso aqui vai ser 3.
o módulo dele é 3. Não tem problema nenhum. O módulo de um vetor, ele é basicamente essa relação. Se eu pegar o vetor ar aqui e eu quiser representar esse módulo desse vetor, tá aqui, o módulo de A. Ele vai ser quem? Ele vai ser a raiz quadrada de cada um desses componentes. Então, ele vai ser, ó, raiz quadrada de A de x ao quadrado mais A de y ao quadrado mais A de z ao quadrado. Tá aqui a representação do módulo. Aí você pode chegar e perguntar, cadê os versores? E aí a gente entra na seguinte razão. Como a gente está fazendo esse produto daqui, é um produto escalar, quando você pega aqui, ó, izinho vezes izinho é igual a 1. É uma característica desses versores. Eles têm módulo sempre igual a 1. I vezes I vai ser izinho aqui ao quadrado, certo? Ele vai ter esse valor de 1. Então, ele acaba desaparecendo nessa equação daqui. E o módulo acaba sendo esse. Se eu quiser só para dois eixos, o meu vetor A, só para dois eixos, vai ser A de x ao quadrado, mais B de x ao quadrado. Isso daqui é uma coisa que você via, por exemplo, quando você estudou no ensino médio, você pega ali e estuda números complexos. Você faz essas relações. Você pega ali um vetor, certo? O vetor não, o número complexo Z qualquer é A mais BI, tá? Aí você quer calcular o valor da intensidade desse valor desse número complexo, como é que você faz? Z vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Cadê o izinho? O izinho acabou sendo, desapareceu ali no processo, tá? Então, Uhum. não difere em nada nesse aspecto. Deixa eu ver quantos minutos tem. Ainda tem 6 minutos. Vamos lá. Agora, o que vem a ser importante para os problemas que a gente tem que trabalhar aqui. Produtos entre vetores. Tem dois tipos de produtos entre vetores. O produto escalar, certo? E o nome já está dizendo. O produto escalar resulta em um escalar, Uhum. tá? Como é a representação do produto escalar? Simplesmente eu vou pegar aqui dois vetores, ó, A e B. Está representado por esse ponto aqui, certo? Pode ser chamado também de produto pontual, a depender do que for. O que é que a gente vai encontrar como resultado disso daqui? Vai encontrar um escalar. Então vamos lá. Se eu tenho A e B e eu já escrevi quem é o meu A e o meu B aqui em cima, certo? Tá ali, ó, a X, a Y, tudo. Como é que eu vou Uhum. fazer esse produto escalar aqui, ó? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar é, A de X na direção Y, mais A de Y na direção J, mais A de Z na direção K. Isso aqui, eu vou botar esse X aqui só para representar a multiplicação, certo? Aqui vai ficar Uhum. BX na direção Y, BY na direção J, mais BZ na direção K. O resultado disso daqui, e aqui a gente tem que notar o seguinte: se I vezes I é igual a 1 escalar, I vezes J é zero, tá? Ou seja, se eles forem iguais, o valor dele vai ser 1 desse produto. Se eles forem diferentes, vai ser zero. Tá? Isso tem a ver com a questão do ângulo e da representação do produto escalar. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aí eu preciso que você aceite isso antes de eu mostrar isso matematicamente. Tá? Então, como é que fica isso daqui? Isso aqui vai ficar o seguinte: ó, A de x vezes B de x vai ficar, ó, AX, BX, certo? I. Aí, I vezes I, a gente já sabe que é o quê? Que é 1. Então, não coloco nada aqui. Se eu fosse escrever, agora, fazendo a probabilidade distributiva, A de x vezes B de y, ficaria A de x, B de y, e aqui ficaria I vezes J. I vezes J vai dar zero. Como I vezes J vai dar zero, isso implica o que para a gente? Que esse termo todo aqui, ele não existe, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Simplesmente A de x, B de x, A de y, B de y, mais A de Z, P de Z. E esse resultado daqui, ó, ele não tem versor. Se ele não tem versor, ele é o quê?
ele é um escalar, É. tá? Por isso que a gente obtém um escalar no produto escalar, tá? Pode parecer Uhum. redundante, mas é isso. E aqui a gente vai chegar ao seguinte, ó, se eu for calcular o ângulo entre vetores, nesse caso daqui do produto escalar em questão, eu vou fazer o cálculo do θ. O cosseno do meu θ, ele vai ser dado pela seguinte razão aqui, ó. Vai ser esses vetores, certo? Que seriam, no caso, o A vezes o B, tá? Sobre quem? Sobre o módulo desses vetores. Ou seja, isso aqui ficaria o A vezes o B. Tá aqui a maneira que a gente calcula o ângulo. Isso daqui é importante por quê? Porque essa definição, eu não vou entrar em detalhes dessa definição, desse termo daqui no caso agora, mas é importante a gente só saber a fórmula aqui que consta da importância. Uhum. Uma maneira de você representar o vetor, o produto escalar do vetor, é simplesmente isso aqui, ó. Módulo de A, certo? Módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? E aqui, se você pegar os dois versores, certo? Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver, um minuto. I vezes J, certo? Tá aqui, versorzinho I vezes versorzinho J. Vai ser o módulo de I, tá? O módulo de I vezes o módulo de J vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é o quê? Eles estão em eixos diferentes, então é 90 graus. Vai ser cosseno de 90, certo? Aqui, o Uhum. módulo de I é 1, o módulo de J é 1 e o cosseno de 90 é zero. E é por isso que quando a gente tiver o produto escalar entre dois versores diferentes, ele é zero, tá? Eu vou Uhum. precisar parar aqui, a gente volta em 7 minutos, ok? Tá ok. Aproveita para tomar uma aguinha, esticar aí, daqui, até já, tá? Vai desculpando, porque hoje é o primeiro dia, problemas técnicos, ok? Sem problemas. Eu Até vou já. aproveitar para entrar pelo computador. Tchau, tchau. Ok.